Fala galera, Laerte Viana na área, hoje para falar a respeito do futuro de Charles do Bronx e logo de cara, calma que não é o fim do mundo, há um caminho excelente, ele já pode se dar muito bem logo na próxima rodada. Eu vou explicar e contar tudo aqui para vocês, mas antes, só lembrando, amanhã nessa segunda-feira, às 12 horas, o segundo episódio do podcast ao vivo aqui com vocês. Eu, Jonas Vilharinho e Gilbert Durinho vai substituir o Walter Walker essa semana, que já está na preparação para a luta dele, então Durinho está escalado, nós três e vocês ao vivo debatendo o que aconteceu no UFC 317. Espero vocês amanhã nessa live de segunda-feira ao meio-dia. Aproveita para já se inscrever aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma notificação. Deixa o like no vídeo, comenta, engaja para o YouTube entender que vocês apoiam e distribuir para mais pessoas. Fechou? Obrigado pela moral de todos. Vamos para a resenha. Não, eu não concordo que Charles do Bronx foi imprudente ou irresponsável, como alguns estão pintando, contra o Ilia Topuria, porque ele foi sim para o caminho de menor resistência. Ele tentou ir para a luta agarrada, tentou usar a imposição física, mas foi brecado nas oportunidades. Só restou então trocar em pé e, como de costume, ele foi para curta distância. Ah, mas ele deveria usar maior envergadura para se manter longe do Topuria. Deveria no mundo ideal, no mundo real que vivemos, isso não existe para o Charles do Bronx. Foi exatamente assim que ele chegou no topo do mundo. Você vive pela espada e morre pela espada. Dessa vez deu ruim. E outro detalhe que passou despercebido, com 17 segundos ele conectou uma cotovelada em cheio no espanhol que absorveu sem balançar. Isso pode ter dado confiança para tentar encurtar de novo. Afinal ele tinha achado a distância. Mas aí o desfecho vocês já sabem. O ponto é que essa derrota tirou a possibilidade do Charles se tornar o primeiro na história do peso leve a ser campeão com mais de 35 anos. Seria mais um dos tantos recordes que ele detém, só que dessa vez a marca histórica foi para o outro lado, porque o Topuria sim cravou seu nome, se tornando o primeiro invicto a ser campeão em duas categorias diferentes. E o mais impressionante é que fez isso nocauteando dois dos maiores pesos-penas de todos os tempos e depois um dos principais pesos leves da história. Para mim, ele já entra na briga de melhor sequência da história do MMA. Ninguém deita lendas, três em sequência, como Max Holloway, Volkanovski e Charles do Bronx dessa maneira. Só um fenômeno é capaz de fazer isso. E o detalhe, com apenas 28 anos, e aí eu tô fazendo questão de ratificar todas essas credenciais do Topuria para mostrar que não é demérito do Charles perder pro cara. Isso não quer dizer que já era, acabou, não tem mais nada para fazer ali na parte de cima da elite. Não, ele simplesmente bateu de frente com o melhor da nova geração. É isso. Apesar da derrota, engana-se quem acha que ele não tem lenha para queimar e não vai permanecer na elite. Até me espantou algumas pessoas dizendo, pô, Charles deveria aposentar, já deu para ele. Esquece, a chance disso acontecer é a mesma que o Kai Kara-France tem de pegar o Tom Aspinall no Kimura. Se eu tivesse que apostar, inclusive, acredito que o retorno do Charles nem vai demorar muito. Deve acontecer ainda em 2025. De repente em Nova York, em novembro, ou no último pay-per-view do ano, em dezembro. E é exatamente aí que entra o grande X da questão. Existem dois caminhos para o Charles na sequência. O primeiro seria servir como porteiro da nova geração, receber nomes como Maurício Ruff, Joel Alves, o Paddy Pimblett, caso não tivesse o title shot garantido. Só que não acho que isso vai acontecer. Não apresentou sinal de desaceleração, como se não pertencesse à elite, tipo o Michael Chandler da vida, que tá ali só pela grana. Charles ainda tem muita lenha para queimar, embora o cinturão tenha ficado distante a essa altura do campeonato, na parte de cima ele pertence, é o lugar dele, e é por ali que vai rolar o próximo passo. Se olharmos hoje o ranking, tirando o Paddy Pimblett, que deve disputar o title shot, sobram basicamente 5 opções viáveis. O menos provável é o Matheus Gamrot, que embora seja o sétimo do ranking, é um cara que não empolga ninguém e nem conta com a boa vontade dos chefes, dificilmente vão tentar promovê-lo, é mais fácil ser usado como escada, como foi na última rodada. O número 6, Dan Hooker, é um nome que até faz sentido, só que operou a mão recentemente e ainda não há previsão de volta. Sobram então basicamente 3 opções, 3 revanches: Justin Gaethje, Arman Tsarukyan e Max Holloway. O armênio recentemente se colocou à disposição de um novo encontro porque sabe que sem o cinturão, e ele realmente não vai receber o title shot, Dana White deixou isso claro na coletiva pós-evento. Enfrentar o do Bronx é a melhor opção para ele. Acontece que tudo indica que Tsarukyan e Justin Gaethje devem se enfrentar para definir o próximo desafiante dos leves após o Paddy Pimblett. E é aí nessa bagunça que sobra o Max Holloway no caminho do Charles, e eu já adianto que para mim é de longe a melhor opção. O havaiano enfrenta Dustin Poirier daqui 20 dias na despedida do Diamante e independente do resultado, enfrentar o Charles na sequência faz bastante sentido. Se perder, permanece ali no quarto lugar do ranking
ranking e vai precisar dar um passo atrás na caminhada dentro da categoria. Exatamente a mesma coisa que o brasileiro. Se ele vencer, ele também não avança muito. Primeiro porque o Max Holloway vai se aposentar e tá atrás dele no ranking. E segundo, que não tem como ele pensar em cinturão agora porque ele já foi nocauteado pelo Topuria há pouquíssimo tempo. Ok, foi em categoria diferente no peso pena, mas isso ainda assim afeta no interesse do público. Alguém aí, por exemplo, estaria a fim de assistir agora Max Holloway e Topuria 2? Pois é, acredito que pouca gente. E ainda tem um outro detalhe mais importante. Holloway versus Poirier vale o cinturão BMF, que também é um desejo do Charles. Antes de conseguir esse title shot, ele estava batendo na tecla, tinha inclusive pedido para enfrentar o Holloway. Portanto, o orelhudo ganhando ou perdendo vai permanecer na elite. E mesmo se olhar pela ótica dele, qual é a luta que faz mais sentido? O Arman Tsarukyan, que é um cara pragmático e eficiente, que não vai promover uma luta boa, vai entrar para amarrar. O Justin Gaethje, que ele apagou há um ano, ou o Charles do Bronx, que eles se enfrentaram em 2015. E hoje os cenários, as realidades são completamente diferentes. Acho que a resposta está bastante clara. Max Holloway versus Charles do Bronx. Duas lendas, dois nomes importantes do peso leve, devem se enfrentar no final do ano, independente do que aconteça na próxima luta do havaiano. Acredito que essa vai ser a aposta, a investida, melhor dizendo, da equipe do brasileiro. É o melhor custo-benefício para todos. E se tiver o cinturão BMF em jogo, pô, perfeito. É a cereja do bolo. E sim, eu sei que tá cedo, o Charles ainda tá descansando, não tem nem 24 horas da luta, mas como sempre a gente tem que fazer aqui projeções, né? Abrir o debate para vocês. Então eu acredito que Charles do Bronx versus Max Holloway deve rolar em 2025. Vocês acreditam que é o melhor caminho ou não? Escolheriam outra opção pro do Bronx? Se for outra, quem? E também concordo que o Charles ainda tem lenha para queimar na elite, ou para vocês já virou a chave, agora já era, tem que pensar em outros rumos. O que vocês acham a respeito do futuro de Charles do Bronx? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, não esqueçam de deixar o like no vídeo, por favor, porque é muito importante. Se inscrevam no canal, lembrando, amanhã, segunda-feira, meio-dia, podcast ao vivo para a gente debater tudo que aconteceu nesse UFC 317, entrevistas exclusivas nos próximos dias, também tem uma série de conteúdos vindo por aí, eu conto com a companhia de todos. Tamo junto.